Isto acaba agora. Agora vamos comer! O segundo trailer do filme do Sonic 3 confirmou que o Super Sonic está no filme. Isso porque as Esmeraldas do Caos foram mencionadas em um frame no olhar do Sonic, raios de luz amarelo e dourado voando no espaço também confirmariam que eles estão aqui, marcando a presença nesse novo filme. Sem contar que a nossa querida McDonald's acabou vazando a participação do Super Shadow no filme. E é sobre isso que eu vou falar agora. Meu amigo, se você tá aqui acompanhando as novidades do Sonic, eu vou falar pra você que esse filme, além de ser hypado pra caraca e ser o filme número 1 de super-herói da Paramount, o perfil que mais trouxe furo foi o Sonic Cine lá no TikTok. E os caras conseguiram vazar de fato o Super Sonic e o Super Shadow no filme. O Sonic Cine postou aqui a miniatura que vai estar à venda agora em dezembro do Super Sonic e o Super Shadow. Pois é, eu tenho que agradecer, cara, o Sonic Cine, mas o McDonald's é o principal culpado dessa história. Os caras vazaram o Super Sonic do Sonic 2, a Luma Lee no filme do Super Mario. E nossa, cara, esses vazamentos são muito zoados, porque a galera já tava meio que esperando que um Super Sonic fosse aparecer, mas e nem dá pra esconder, tá? Saiu um comercial enquanto eu tava editando esse vídeo, e nesse comercial tem essa cena, o frame, onde naquela luta épica do Sonic e o Shadow, eles terminariam pegando as Esmeraldas do Caos em algum momento. Mas nas outras cenas também já mostraria, né, que dá pra perceber que eles estão voando no espaço. Essa luta vai ir em outras direções e dá pra teorizar muito sobre ela. Vou falar sobre isso aqui no meio do vídeo. É que esses vazamentos mostraram que, se você quer saber algum spoiler, é só olhar o McDonald's. Ainda mais que eles, sabe, pegaram o Tails e tacaram ele como atendente de caixa naquele drive-thru, provando pra você, pra ter um tapa de realidade, que você pode estudar muito, mas se você não tiver um quem indica, você não vai pegar o melhor emprego. Mas vamos lá. Eu só vou abrir um parênteses aqui e explicar pra você o que é um Super Sonic, tá? Porque tem uma galera que não lembra do filme do Sonic 2 ou não chegou a jogar os jogos, mas conhece os filmes. Vamos lá. O Sonic 2 apresentou no final do filme a Esmeralda Mestra, que no universo do filme, diferente dos jogos, ela é uma união concentrada de todas as Esmeraldas do Caos, que são pedras que dão poderes quase ilimitados, como força, invencibilidade, voo e muito mais. Como o Eggman acabou virando aquele deus da Esmeralda Mestra e o Sonic acabou se transformando no Super Sonic. Ele não chegou a usar o poder da Esmeralda Mestra reunida, mas sim as Esmeraldas do Caos, as 7 separadas. Nos jogos, ela funciona da mesma forma. O Sonic precisa das 7 Esmeraldas do Caos para poder usar o seu verdadeiro poder, e assim ele fica quase indestrutível, mas ganhando aquelas habilidades de voo e força e muito mais velocidade do que ele já tem. Preciso explicar isso porque tem uma galera que não sabe o que é um Super Sonic, tanto que matérias perguntando por que o Sonic ficou amarelo no final do filme surgiram para explicar isso. Mas agora que você entende, vamos lembrar o que aconteceu no final do filme 2, tá? A Esmeralda Mestra foi reconstruída pelo Knuckles naquela luta contra o Dr. Eggman no final do filme. Quando o Sonic deixou de ser o Super Sonic usando as Esmeraldas do Caos, aquilo ali fez com que elas se separassem no céu. A única coisa que ficou com o time Sonic na Terra era, na verdade, era só a Esmeralda Mestra. E é apenas isso. Como o segundo filme e o terceiro se passam ainda na Terra e não vai ter essa conexão com o planeta original do Sonic ainda, pelo menos o que tá aparecendo, já é de se presumir que vai rolar no meio do filme uma caça às 7 Esmeraldas do Caos, muito semelhante às esferas do dragão que aparece lá em Dragon Ball na era clássica. A questão é que a gente não sabe como que vai ser a grande busca deles, mas eu tenho as minhas suspeitas por conta do último trailer que saiu agora. Lembra que no trailer do filme do Sonic 3 tem umas duas cenas muito desconectadas de todas as outras? Tipo, o Sonic tá no meio do mato sozinho no escuro e o outro é o time Sonic no meio de um milharal totalmente sujo. Essas cenas não parecem ter algum momento relacionado à ação, tá totalmente desconectada da cidade de Tóquio, em Londres. Isso aqui poderia ser um momento totalmente isolado, aonde o time Sonic estaria buscando, cara, as Esmeraldas do Caos. E isso poderia usar um pouco do lado do Knuckles, que é pouco explorado até mesmo nos jogos, que é o lado dele caçando as Esmeraldas do Caos. E ele poderia usar isso com a sua velha conexão como o verdadeiro guardião da Esmeralda Mestra, como se fosse um radar do dragão. Ele conseguiria pressentir aonde cada uma das Esmeraldas do Caos estariam
espalhados ao redor do mundo, e dessa forma ele iria conseguir sim guiar o time Sonic para poder pegar cada uma delas como um plano para poder derrotar o Shadow, já que a gente já sabe que o Shadow vai não só derrotar o time Sonic, mas vai acabar humilhando eles. E agora que o Shadow tá reunido com Dr. Gerald Robotnik e até mesmo o Robotnik, a gente sabe que isso é um perigo muito maior para eles, e o Sonic sozinho ou com o time dele, eles não vão conseguir na força bruta vencer eles vão precisar de uma energia a mais. E é nessa parte, cara, que eu começo a ficar muito preocupado com o destino que esse filme vai ter. Porque assim, a Esmeralda do Caos já foi usada também nos jogos para criar portais e viagens no tempo. Tipo, tem um jogo chamado Sonic 2006 que se trata sobre viagem no tempo, principalmente com aquela história do Silver vindo do futuro para poder, sabe, garantir uma alteração na linha do tempo e destruindo o Mephiles que causou a destruição no mundo dele. A questão aqui é o seguinte, esse jogo tem rumores de que vão começar a adaptar a história dele, a história do Silver, e tem um rumor dele aparecer numa cena pós-crédito. Por que eu tô falando disso agora? É porque tem um outro burburinho que vem desde o começo do ano falando que o filme do Sonic 3 terá uma viagem no tempo. E essa viagem no tempo, que é apresentada no Sonic 2006, ela precisa de pelo menos que tenham 2 ouriços usando o controle do caos. Controle do caos é aquela habilidade onde cada um dos seus portadores utiliza o poder de uma única esmeralda e ele consegue ter a energia da esmeralda do caos para conseguir meio que deixar o tempo muito parado, para que ele consiga se movimentar nessa leve paralisia do tempo e assim dá a impressão de que está se teletransportando ou é muito rápido. Só que quando 2 personagens usam o controle do caos de forma combinada, eles conseguem abrir um portal do tempo para poder fazer uma viagem no tempo. Cara, eu tô falando essa volta toda aqui porque a gente sabe muito bem que o caminho que esse filme vai ter é diferente do Sonic Adventure 2. Lembra? O Sonic tá lutando contra o Shadow no lugar totalmente destruído, cheio de lava. Eu teorizei e a minha primeira impressão é que seria naquele lugar escuro da lua que foi destruído e mijado pelo Eggman. Mas, se aquela luta for na Terra, o canhão Eclipse conseguiu destruir aquele planeta, deixando ele em pedaços, ruínas, com o núcleo e toda aquela lava em erupção espalhando por todo o continente. Aquilo ali seria de fato a luta até a morte e colocaria uma luta épica do Super Sonic contra o Shadow. E o pior é que dá pra ver esse filme colocando o Shadow como verdadeiro vitorioso aqui. Como o Dr. Gerald Robotnik ainda tá vivo, parece que o Super Sonic não só vai estar no filme, mas ele vai perder para o Shadow. E essa derrota vai fazer com que todo mundo seja destruído. Dr. Gerald Robotnik vai se explodir com o resto do planeta, porque ele conseguiu concluir o seu plano de vingança, e o Shadow só teria ajuda para poder restaurar toda a linha do tempo original, usando não só as Esmeraldas do Caos, mas também tentando impedir a explosão da colônia espacial Ark. E claro, para o Shadow conseguir ter esse tipo de energia, ele teria que assumir a super transformação. E ele só iria tentar salvar a colônia espacial Ark, porque aquilo ali, tendo o Robotnik lá dentro, seria algo muito, mas muito próximo do que ele tem de contato com a Maria, já que o Robotnik é primo da Maria Robotnik, que ele viveu nos seus primeiros anos de vida e viu ela morrendo na sua frente. É meio louco imaginar que essa teoria pode fazer sentido, porque sim, existe um vazamento real sobre isso. Lá no início do ano, eu não levei muita fé nos certos storyboards que o filme estava tendo aí, sendo divulgado pela internet. Só que, cara, quando a gente começa a olhar alguns comerciais, e agora que saiu o trailer 2, vários outros comerciais saíram, mostrando aí um vulto dourado saindo no céu, o Sonic olhando para sabe, claramente ele tá olhando para as 7 esmeraldas do caos na frente dele, e é naquele cenário de luta contra o Shadow, até mesmo um Feixe viajando aí no espaço. Cara, sério, quando você olha isso, você começa a ver, poxa, a Paramount se ferrou e o vazamento que era uma piada no começo desse ano se tá transformando numa realidade. Não só isso, mas tem um frame que tá nesse vazamento, naquele storyboard, que já apareceu em um dos comerciais de TV. Se eu quero que tenha viagem no tempo nesse filme, claramente não, mas é o que parece que vai acabar acontecendo. O Super Sonic vai estar lá e isso já vai ser um gancho para a próxima cena pós-crédito. Para você ter um problema no futuro, alterando a linha do tempo, você iria chamar a atenção de um certo outro ouriço com essa habilidade em comum, ou esse histórico. E como já vemos aí diversos rumores falando que o Silver, o ouriço, vai aparecer no futuro do filme do Sonic, já que a Paramount tá adorando o dinheiro que tá ganhando de merchan com esses bonecos e personagens, pode ter certeza, o filme do Sonic 3 vai começar a engatinhar para os eventos do Sonic 2006 e o futuro Silver, o ouriço, no universo cinematográfico do Sonic.